E aí, tranquilo? Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje eu tenho certeza que a gente vai fazer um debate aqui em alto nível, porém quente, porém com bastante discussão e espero que com argumentos também bastante consistentes de todas as partes. A gente procura trazer, você sabe, os temas mais relevantes aqui para Guarulhos e hoje, com certeza, a gente trouxe um tema que está muito em discussão na cidade, já foi motivo de audiência pública, o pessoal já veio aqui na Tribuna Livre falar durante as sessões, os vereadores têm comentado bastante também, que é a proibição da comercialização, da fabricação, do uso, enfim, de fogos de artifício com ruídos ou com barulhos, aqueles fogos barulhentos, se é que a gente pode assim chamar. Então é um tema que é bastante polêmico, tem sido bastante discutido e hoje a gente trouxe aqui alguns personagens, se é que a gente pode dizer assim, envolvidos diretamente com o tema, a começar pelo autor deste projeto de lei aqui na cidade, doutor Eduardo Carneiro, do PSB, líder do governo, autor do PL. Doutor Eduardo Carneiro, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta novamente. Muito obrigado, Leandro. Prazer estar aqui fazendo uma discussão a respeito do tema. Hoje vai ser bacana, Você sabe que na última edição do Câmara em Pauta a gente falou sobre os 7 meses do governo Guti, também trouxemos o vereador da situação, da oposição, e a gente tem trazido então temas assim para a gente poder deixar o programa até mais quente. Também com a gente, do lado do Dr. Eduardo Carneiro, está o xará dele, Eduardo Sugiyama, que é presidente da Associação Brasileira de Pirotecnia, a Sobrap. Olá, Eduardo, presidente, muito obrigado por ter vindo também aqui. Obrigado pelo convite e é muito bom estar participando aqui, principalmente desse projeto que é muito polêmico mesmo. E também quem entende de lei aqui para falar do rigor da lei, afinal, este projeto é constitucional ou não? Onde é que estão as brechas? Está aqui o Dr. Fábio Valdecioli, que é membro da OAB Guarulhos. Dr. Fábio, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Obrigado, o prazer é meu. Grande oportunidade para a gente voltar a discutir esse importante tema aqui para a cidade de Guarulhos. Que ainda será muito discutido até que ele passe aqui em votação. Eu não sei como é que está o trâmite, daqui a pouco eu vou perguntar aqui para o vereador que a gente está acompanhando. Lembrar você que quer participar do programa, quer sugerir temas para a gente, aproveite e mande seu e-mail, camaraguarulhos.sp.gov.br ou então publique comentários nas nossas redes sociais, no Facebook, enfim, aproveite e sugira lá o tema que você gostaria de ver retratado aqui no programa. Doutor Eduardo Carneiro, vamos começar por você. Eu queria saber como é que está a tramitação na casa e qual foi a sua intenção ao fazer esse projeto de lei. Primeiro, Leandro e telespectadores, eu acho que desde o início que nós protocolamos o projeto na casa, nós defendemos que, independente da polêmica do projeto, é função do vereador de trazer temas da sociedade, temas que nós vivemos numa sociedade, algumas pessoas favoráveis, outras contrárias, algumas instituições defensoras do projeto. Então, independente do mérito do nosso projeto, eu sempre me pontuo de colocar projetos que são de discussões da sociedade. Eu acho que esta é a função do vereador, de trazer para casa algumas discussões. Claro, como autor do projeto, eu defendo o projeto e nós vamos discorrer aqui os motivos por que nós defendemos o projeto, mas a importância maior, sem sombra de dúvida, é fazer a discussão na sociedade. É trazer o tema para debate, né? Para debate, e deixando bem claro que se o projeto vai ou não ser aprovado, depende dos vereadores, não depende apenas do voto de quem propôs o projeto de lei. Como é que está o trâmite aqui na casa? Já está nas comissões, não? Ele já está nas comissões, para análise daqueles que não conhecem bem esse trâmite. O projeto, quando ele é protocolado na casa, ele passa por comissões, inclusive pela Comissão de Justiça e Redação da Casa, para falar da constitucionalidade ou não do projeto. E existem também as comissões de mérito. Nós tivemos, inclusive, uma audiência pública nessa casa, que foi chamado pela Comissão do Meio Ambiente, né? Então, foi feita a audiência pública e foi colocados os prós e contras. O teor dele exatamente qual é, o teor do projeto? O teor do projeto a essência. É uma alteração do Código de Postura no município, proibindo o uso de fogos de artifício com estampido, com barulho. É só uso ou comercialização, fabricação e tudo mais? A alteração do Código de Postura é no que se refere à utilização dos fogos na cidade, de quem vai
Obviamente que há interferência na comercialização. Mas se você comprar o fogo de artifício com estampido na cidade vizinha, de toda forma ele está proibido na cidade. De soltar, mas não tem nenhuma área delimitada ali não no projeto, né? Não tem delimitação. É Existem, inclusive a nível mundial, delimitação de data, de localização. No caso, é proibido em todo o território do município de Guarulhos. E aí eu recebo aqui o presidente da Asobrap, ele fez aqui um manifesto, se der para a gente mostrar aqui, Emerson, dá? Ele fez um manifesto aqui, um manifesto bem grande, claramente contrário ao projeto, né? Tá aqui, então aqui, ó, excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Guarulhos, Eduardo Antônio da Silva Pires, não conheço, Eduardo Soutur, né? Todo mundo conhece ele, o Eduardo Soutur. E aí fala aqui, referente ao projeto de lei do vereador doutor Eduardo Carneiro, tal, e faz todo aqui um texto embasado e coloca aqui as liminares também, já conseguidas por outras cidades, contra a prefeitura de outras cidades que já adotaram isso como lei. Um exemplo grande é Santos. É isso, presidente. Então, muito a questionar, do seu ponto de vista? Olha, nós somos contra esse projeto já desde quando ele entrou em pauta, pela inconstitucionalidade dele. E também ele não tem como ele ser... o executivo não tem como controlar isso. Porque a lei federal permite. Nós temos a lei específica para fogos de artifício. É o Decreto-Lei 4.232 de 42, 4.238 de 42, e temos um Decreto-Lei federal já especificando estampido que é permitido. E, atualmente, as fábricas de fogos, preocupadas também com essa campanha de animais, já têm diminuído em si a quantidade de pólvora nos foguetes. E eu esclareço, como que pode-se diferenciar um fogos de tiro por um fogos de cores? É humanamente impossível você poder diferenciar os dois. Todos os fogos possuem pólvora. Mesmo os fogos de cores, para sair, para haver a propulsão dele, ele existe uma pólvora negra que a gente chama, que é a pólvora de propulsão, para lançar o artefato. O artefato, ao abrir para conseguir dar o efeito colorido, ele também precisa de uma pólvora que se chama flash power. Então você tem um estampido tanto no lançamento quanto na abertura. Então ele é facilmente confundido com fogos de tiro. Como que uma prefeitura, por exemplo, vai poder... Mas então não existe fogo de artifício sem barulho, certo? Sem barulho não existe. Pode haver comentários aí que no exterior existe fogo sem barulho. Não existe fogo sem barulho. Eu trabalho há 30 anos com fogos de artifício e não existe. Todos os fogos existe a pólvora. Então, no caso, por exemplo, específico dos fogos de tiro. Os fogos de tiro, eles são feitos principalmente à base de pólvora branca. É a característica dele. E a pólvora branca, ela é feita através do perclorato de potássio. Esse é o fogo de tiro. E os fogos de cores, ele é feito através do nitrato de potássio. Então, é bem diferente a fabricação, mas o efeito é idêntico. Ele tem estampido e tem esse ruído. Também levando em consideração o executivo daqui. Como que o executivo vai poder fazer para fiscalizar isso? Ele não tem como fiscalizar. Se uma lei federal permite, duas leis federais, uma lei federal e um decreto-lei federal permite. Nós temos aqui no estado de São Paulo a resolução 154/2011. Ela permite o estampido também. Outra, como que um guarda municipal ou até um policial pode apreender, por exemplo, quem estiver soltando? Não tem como ele aprender se as leis majoritárias permitem. E mesmo que ele consiga aprender esses fogos de artifício, hoje existe todo um licenciamento que a empresa é obrigada a ter para poder fazer a guarda desse produto, para poder fazer o transporte desse produto. Então a guarda municipal, vamos dizer que ela aprende o produto. Aonde que ela vai guardar esse produto? Esse lugar licenciado, ele tem, por exemplo, pessoal gabaritado para poder fazer esse controle ou até fazer esse armazenamento. Quer dizer, é um negócio controlado, né? É um produto controlado
E quem especifica essas normas é exclusivamente o Exército. Entendi. Aí chega lá, a cidade de Santos aprovou o projeto, né, em 17 de janeiro, tem aqui a liminar que você mandou meio que derrubando, e eu queria ouvir então... Só um esclarecimento. Eu queria só ouvir o Dr. Fábio, porque eu quero entender melhor se o projeto é constitucional ou não a partir do momento da lei. Mas pode falar. Desculpe, é que o senhor comentou sobre Santos, né? Nós tínhamos uma liminar até ontem. Ontem já foi deferido... Ah, caiu. Não, caiu não. Agora já... A juíza já deu a titularidade, agora já já derrubou essa lei. Já a proibição está proibida. Já está definitiva, não é mais em caráter liminar. Saiu ontem. Então a prefeitura perdeu ali o processo. Doutor Fábio, e aí? A gente está falando de um projeto que está suscitando muita polêmica. Ele é constitucional, não é do ponto de vista do que a gente pode se referir a alguns artigos até da Constituição brasileira, né? Sim. Tem vários, se a gente for citar, que o ser humano tem direito a um meio ambiente tranquilo, em paz, né? Correto, e aí entra a questão dos animais, mas também, eu não sei se tem isso na Constituição, alguma coisa com relação a emprego, dignidade, renda, que também acontece com as indústrias. O que você pode dizer para a gente com relação ao projeto? Então, Leandro, da mesma forma que eu tive a oportunidade de me manifestar na audiência pública, eu reitero que, na nossa opinião, o projeto é constitucional. E eu vou te explicar por quê. Esse argumento, esse arrazoado que foi apresentado pela Associação Brasileira de Pirotecnia, chegou às nossas mãos. Nós fizemos uma análise isenta, uma análise jurídica de todo o conteúdo que foi apresentado lá, e nós tínhamos um entendimento contrário. O entendimento da associação é de que há uma inconstitucionalidade, o nosso entendimento é diferente. E eu te digo por quê. Um dos argumentos é essa legislação ao que o senhor Eduardo se referiu, de 1942. Realmente a gente pode chamar essa legislação de Lei Geral de Fogos ou de Artigos Pirotécnicos. Mas, veja só, é uma lei da década de 40, editada sob a égide do governo ditatorial de Getúlio Vargas, onde a tônica era também uma preocupação muito grande com segurança nacional, nacionalismo e esse tipo de coisa. Esse decreto-lei, que tem força de lei, ele é extremamente vago. Ele tem 12 artigos. Então não dá para falar que ele regulamenta toda a matéria. Depois, a gente teve uma sucessão de decretos que, em tese, regulamentariam essa questão. O decreto 3365 de 2000, ele não regulamenta esse decreto-lei de 42. Por quê? Porque o objeto deles é diferente. O decreto de 42, ele sim fala sobre o uso de fogos de artifício. O decreto de 2000, 3365, ele fala sobre a fabricação de fogos, ele regulamenta uma outra coisa lá da década de 30. Então, acho que há uma confusão aí no tocante a essas legislações que são alegadas como tendo de suporte para fazer como sendo a lei máxima do negócio. Não é isso. E a lei máxima, agora já que você falou disso, a lei máxima é a Constituição. E aí você já ensaiou um comentário sobre o artigo 225 da Constituição, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso. E avançando um pouco, ele fala impondo-se ao poder público, e aí a gente pode fazer a leitura, impondo-se ao município o dever de preservá-lo e conservá-lo. Então, por isso que eu entendo que, começando por aí, pelo artigo 225, que é o mais importante artigo em termos ambiental, na mais importante legislação, que é a Constituição, ele dá ao poder municipal, poder público municipal, a possibilidade de tratar dessa questão. E aí, para arrematar, a gente não pode esquecer que o artigo 170, que trata da ordem econômica, ou seja, que fala assim, olha, você pode trabalhar, você tem livre iniciativa, você, enfim, deve estimular as atividades econômicas, desde que, e aí o inciso 6º fala isso, desde que respeitado o meio ambiente. E aí eu entendo que deve existir uma acomodação, uma adaptação, um ajuste dessa legislação que é antiga, que remonta à década de 40, ela tem que guardar obediência à Constituição, que é de 88. Isso tem que vir como emenda, proposta de emenda à Constituição? Eu acredito que possa vir esse debate nessa tramitação aqui no Poder Legislativo Municipal. O projeto do vereador não deseja prejudicar empregos, cercear atividade. Deseja antes colocar o exercício dessa atividade de acordo com o que determina a Constituição
de 88, que é a Constituição que está em vigor hoje. Maravilha. E por isso que é legal, como disse aqui o vereador doutor Eduardo Carneiro, trazer o projeto de lei, porque às vezes ele pode não ser aprovado, pode ser vetado, enfim, mas ele traz o debate, traz a luz do debate para a gente sobre alguns temas. A gente vai fazer um intervalo, na volta a gente vai ouvir duas pessoas que falaram aqui na Tribuna Livre na sessão, né? Uma pela associação, inclusive é um membro da associação, que evidentemente argumentou a favor, para a gente poder ter até mais elementos, e uma moça da Organização de Defesa e Proteção dos Animais que argumentou contra. Isso a gente vai ver depois do intervalo e aí continuar aqui, porque tem muita coisa para a gente passar. A questão do emprego, a questão da renda, que são questões para a gente debater também. Inclusive um deles coloca o número de pessoas que ficariam desempregadas e tal. E também outras questões, as questões dos animais também devem ser levadas em conta, enfim. Por isso que o debate é bacana, por isso que não tem um lado só e por isso que a gente está discutindo isso aqui no Câmara em Pauta. Pausa e já voltamos. Está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Todas as terças e quintas, a partir das 5 para as 2 da tarde, a TV Câmara Guarulhos inicia a transmissão ao vivo com flashes e entrevistas com os vereadores. Além, é claro, da íntegra dos debates e votações da Casa Legislativa. Exerça sua cidadania e acompanhe os trabalhos parlamentares. Sessão ordinária, toda terça e quinta, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente falando aqui sobre o projeto de lei de autoria do vereador doutor Eduardo Carneiro, do PSB, sobre a proibição dos fogos de artifício com barulho aqui na cidade de Guarulhos. A gente recebe ele, que é autor do projeto, também o xará dele, o Eduardo de Sugiyama, que é presidente da Associação Brasileira de Pirotecnia, a Sobrap, e o doutor Fábio Valdecioli, que é membro da OAB Guarulhos. A discussão aqui no intervalo estava mais quente do que no programa, né? Quero ver se a gente consegue trazer isso para cá agora, transportar isso para cá. Mas antes eu quero pedir para você acompanhar aí a opinião de duas pessoas que vieram aqui durante as sessões na Tribuna Livre. Uma pessoa falando e colocando os argumentos, evidentemente, a favor do projeto de lei e outra contrária ao projeto de lei. Você vai acompanhar aí agora para a gente trazer mais elementos aqui para essa discussão. Esta casa, dependendo se votar a aprovação da proibição do comércio de fogos de artifício nesta cidade, automaticamente vem condenar aproximadamente 3.000 pessoas ao desemprego. A proibição de um comércio que é legalizado vai gerar um comércio clandestino nesta cidade. O Brasil é o segundo maior produtor de fogos que existe no mundo. Se alguém tiver dúvida, consulta a Wikipédia, consulte o Senai. Nós temos exportado fogos, inclusive para a Disneylândia. Eu trabalhei lá, por isso que eu falo. Fogos que têm a maior segurança, fogos que têm desenvolvido efeitos e cores por profissionais competentes que são disputados para trabalhar, inclusive, no exterior, que são aqui do Brasil.
gente que tem talento. Fala-se aqui a respeito dos acidentes causados por fogos. Muito bem. É verdade, devido ao mau uso. Mas devido ao mau uso, quando você vai pesquisar, quando os senhores forem pesquisar, o número de acidentes causados no trânsito, devido ao mau uso, pela bebida, devido ao mau uso, o número de mortes e amputações geradas pelo uso de motocicleta, então quer dizer que nós vamos fechar todas essas outras indústrias também? Por que que esse projeto é importante? Vamos lá então. Tornou-se corriqueira a realização de utilização de rojões e fogos de artifício nas mais diversas comemorações humanas. Comemorações humanas. Em especial, jogos de futebol, festas juninas e festas de Réveillon. Além dos acidentes que todos os anos se repetem com seres humanos, dos quais muitos são mutilados ou são até fatais, né? O impacto para a fauna doméstica e silvestre é enorme. Se para muitas pessoas, principalmente as jovens, idosas, enfermas, o som dos fogos é bastante perturbador, podendo chegar a 125 decibéis, limiar da dor, equivalendo-se ao som de um avião a jato, e mais que o dobro recomendado pela OMS. Imagine para os animais, que possuem uma acuidade auditiva muito superior à do ouvido humano. Observações e estudos feitos em vários locais pelo mundo vêm apontando para o fato de que os sons produzidos pelos fogos são fonte de perturbação para inúmeras espécies de animais domésticos e silvestres. Pode provocar ataques cardíacos, convulsões, enforcamento pela própria coleira, além de muitos acidentes durante a tentativa de fuga, como atropelamentos, quedas e colisões. Bom, a gente acompanhou então as argumentações aí das duas pessoas que vieram aqui na tribuna. Eu pergunto para o senhor, vereador, não sei se ainda o projeto vai ser aprovado, se for, não sei se vai ser vetado, e se for aprovado, não sei se vai cair por conta de liminar ou decisão judicial, enfim. Não seria melhor, e aí é só uma ideia ou sugestão, ter colocado no projeto a delimitação das áreas para que esses fogos com barulhos fossem soltados, ou então a proibição dos locais onde eles não poderiam ser soltados, perto de hospitais, zonas de educação, escola, de repente, porque isso eu acredito que é facultado ao município. Bom, eu defendo o projeto da forma que ele foi elaborado, até porque nós utilizamos toda a nossa equipe técnica para avaliar, sobretudo a parte da constitucionalidade. A cada discussão que eu participo, a cada audiência pública, a cada debate na tribuna, eu estou mais convencido que o projeto é viável. A própria colocação do nosso xará aqui, o Eduardo, dizendo que, inclusive, usando menos quantidade de pólvora, a própria indústria já está preocupada com relação a isso. Isso é muito claro, né? Quando você protocola o projeto na casa, ele passa pelas comissões. E todas as comissões, elas têm a prerrogativa de acrescentar, de tirar dentro das emendas, dentro de substitutivo, inclusive vereadores. O que esse vereador fez foi trazer o projeto, eu defendo da forma que está. Pediu para o senhor apresentar o projeto ou não? Foi ideia sua mesmo? É uma coisa que nós temos dentro do nosso grupo de trabalho, foi discutido alguns temas, inclusive este tema. E daí saiu o projeto. Ele inicialmente iria sair de uma outra forma. Depois que nós fizemos a avaliação técnica, achamos melhor fazer uma alteração no Código de Postura do município. Então não foi uma ideia minha que eu trouxe, não, isso foi estudado, isso foi elaborado. Agora, deixando claro, ele está passando nas comissões, as comissões têm a prerrogativa de apresentar alguma alteração, alguma delimitação, sim. Tá? Isso, agora a decisão vai ser do plenário. Eu defendo o projeto da forma que ele está. Você acha que acontece mesmo que a argumentação do Cláudio que a gente viu ali, as famílias vão ficar sem renda? Ele falou em 3 mil pessoas, né, que poderiam perder o emprego. Olha, isso poderia acontecer mesmo? Se há, eu gosto de analisar os dois lados, mesmo sendo defensor do projeto, eu também analiso quem defende que mantenha a utilização dos fogos com estampido.
eu tenho que olhar, eu tenho que ser sensível, né, à causa do emprego. Eu preciso analisar esses 3 mil empregos. Eu tenho um pouquinho de dúvida e já tem um pessoal nosso, pessoal técnico, tentando fazer uma pesquisa. Esse número, para mim, eu contesto. De imediato é muito alto. Eu acho muito alto. De toda forma, eu não vou fazer nenhuma conclusão a respeito disso, mas a nossa equipe já está fazendo uma pesquisa com relação a isso. Agora, eu protocolei um projeto, essa discussão é uma discussão da cidade hoje, daí a grande importância de trazer temas como esse, e nós temos duas situações. O mérito, extremamente convencido do mérito, não simplesmente, ou também da causa animal, que é extremamente importante. Porque isso, quem tem animal em casa, e eu também tenho animal, né? Eu aprendi a gostar de ter um animal doméstico, sabe qual é o comportamento. Quem tem sabe qual é o comportamento, não precisa nenhum tipo de discussão, né? Do ponto de vista médico, eu gostaria de chamar essa atenção também. Eu sou médico, eu tenho 30 anos de experiência dentro da minha área de atividade e já conversando com vários colegas de várias especialidades, e nós conversamos dentro da nossa equipe a respeito dos efeitos maléficos do barulho, né? Sobretudo em autistas, em portadores de necessidades especiais. Recentemente mesmo na tribuna, o líder da oposição dessa casa, ele tinha dito para nós que ele tinha um posicionamento. E ele foi convencido por depoimento de uma mãe que tem um filho com necessidades especiais. Então ele falou, olha, eu mudei a minha visão com relação ao projeto. Né? Ele tinha uma visão e a partir do momento que foi amadurecendo essa discussão, ele já se declarou favorável ao nosso projeto. Vai ser legal quando vier para votação aqui. A gente vai acompanhar de perto, que essa sessão vai ser bacana. Essas são as sessões mais gostosas da gente fazer aqui. Presidente, e o senhor, esse número de 3 mil pessoas bate? Tem indústria de fogos aqui em Guarulhos? Não, indústria de fogos aqui em Guarulhos nós não temos. As indústrias de fogos, elas estão situadas mais ao norte de Minas, na cidade de Santo Antônio do Monte. Ela gera, em 2011, através do estudo do Instituto Fox, em 2011 já eram 176 mil pessoas envolvidas no segmento de fogos em todo o país. Eu acredito que agora, em 2017, esse número já ultrapassa mais de 200 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente no nosso segmento. Eu sou totalmente contra esse projeto de lei, discordando do nosso amigo aqui, o doutor Eduardo, mas nós somos totalmente favoráveis a uma regulamentação, igual o senhor estava comentando. Hoje os fogos de artifício... O senhor está no céu, parece muito velho, assim. Hoje, os fogos de artifício, comentado pela entrevista daquela senhora que passou antes, que eles alcançam 120 decibéis. Se for desta forma, por exemplo, uma conversa aqui entre nós está ultrapassando mais de 60 decibéis. O escapamento de uma motocicleta comum, ele ultrapassa mais de 120 decibéis. Então, se for por causa do ruído, deveria se proibir tudo. Hoje, por exemplo, eu também andei fazendo alguns levantamentos aqui em Guarulhos. Vocês têm aqui 3 indústrias de explosivo, situadas aqui no município de Guarulhos. Fogos, pela regulamentação da ONU, ele é considerado como 1.4G explosivo. Para se conseguir chegar a esse 1.4G de explosivo, é feito vários testes para ele poder ser acreditado como 1.4G. Vocês aqui no município de Guarulhos, vocês têm 3 indústrias de explosivo, que utilizam explosivo 1.1G. Onde o estrondo dela vamos dizer, 50 a 100 vezes maior que os fogos de artifício. Eu não sei das indústrias aqui, então por isso que eu perguntei. São indústrias de explosivos de o quê? De dinamitação, de pedreiras? De pedreiras. Hoje, para você abrir uma estrada, para você abrir um túnel, alguma coisa, você utiliza explosivos. Perfeito. Então, o porquê também
é só proibir os fogos de artifício com barulho. Se o problema é barulho. E eu vou estender a discussão, né? E você acho que foi muito bem na argumentação, como foi o rapaz que falou aqui na tribuna, dessa parte do barulho total, né? E aí vou até incluir o Dr. Fábio aí na questão. Eu trabalho aqui na Câmara, né? E a nossa redação aqui da TV, ela fica logo na entrada, né? E o centro de Guarulhos é extremamente barulhento. Passa ônibus aqui do lado e tem moto. É um inferno. Cidade grande eu acho um inferno por causa desse barulho. Aí seria constitucional a proibição de outras coisas ou tem como bolar um outro projeto de lei para melhorar essa questão do barulho, se é que já não há uma regulamentação dessas, doutor? Leandro, eu penso que a questão, a gente tem que ter cuidado com o uso da palavra proibição. Eu penso que regulamentação é uma palavra melhor utilizada nesse cenário, né? Então não se deseja proibir uma atividade, deseja-se fazer com que ela seja exercida de acordo com a Constituição. Então é lógico que a gente tem outras atividades que talvez gerariam o mesmo impacto, mas para trazer o exemplo do Eduardo, que ele falou agora, a gente não pode esquecer que uma atividade de mineração, ela também passou por um licenciamento ambiental. Então, se o barulho era um impacto, esse impacto também foi avaliado pelo órgão ambiental. Então, deveria o empreendedor dessa atividade de mineração, se passou por um licenciamento, eu acredito que tenha passado, que é uma atividade de grande impacto, ele então previu quais seriam os impactos, como é que ele poderia, enfim, minimizá-los ou até compensá-los. Então, não é uma atividade que aconteceria à revelia da lei. Então, o negócio é regulamentação. Regulamentação. A indústria automobilística toma os seus cuidados. Os veículos eram mais barulhentos, os veículos poluíam mais. Então, houve uma adaptação. Houve desemprego na indústria? Não. Houve uma adaptação. O senhor entende que, então, nessa questão dos fogos, deve haver uma regulamentação, não uma proibição? Deve haver uma regulamentação. Por isso que eu defendo que, mesmo aqui nesse projeto que está ocorrendo aqui, há oportunidade para se fazer isso. Sejam os argumentos jurídicos ou sejam os argumentos técnicos, ambas as partes, os que defendem o projeto e os que são contrários a ele, devem achar um ponto de harmonia nesse projeto. E isso é possível. O vereador já falou, o plenário decide, nós já tivemos uma audiência pública para isso, nós temos a questão das comissões, e elas são temáticas. Esse é o momento certo de discutir, esse é o momento, para evitar uma judicialização da questão. Maravilha. Vou aproveitar e fazer mais uma pausa então, daí a gente volta aqui no terceiro bloco para a discussão final, considerações finais e colocar uma questão que eu acho importante para todos e aí serve como um alerta para acrescentar o debate do projeto, que é a questão do mau uso de qualquer coisa, né? Como o rapaz colocou ali, o mau uso da bebida, o mau uso do cigarro, o mau uso do fogo de artifício, tudo que você usar mal pode causar um problema e aí a gente pode debater um pouco dessa questão do mau uso. Isso. Qual é a diferença do remédio e do veneno? Isso, é a dose. Exatamente, as drogas, enfim. Então a gente tem que também ver qual seria a saída para isso, campanha de conscientização, enfim. Eu acho que a educação pública é muito ruim, ela precisa ser melhorada muito e ajudaria muito nesse aspecto, mas é um debate que a gente faz daqui a pouquinho depois do intervalo para a gente encerrar o Câmara em Pauta. Até já. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão de seus dados e também a coleta das suas digitais.
Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Beleza, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre o projeto de lei de autoria aqui do vereador doutor Eduardo Carneiro, do PSB, sobre a proibição de comercialização, venda, uso, enfim, dos fogos de artifício com barulho, né? Estampido eu acho uma palavra muito difícil para a TV, viu, gente? Aqui tem que ser mais no coloquial. Então, fogos barulhentos, aqueles que, principalmente os rojões, morteiros, que são os piores. E a gente já passou aqui por vários temas e eu queria trazer para esse aqui a questão do mau uso, como colocou aqui um cidadão. Antes, lembrar, meu produtor aqui, o Alessandro, me lembrou que agosto é o mês de combate à poluição e aí se inclui também a poluição sonora nessa questão, e principalmente em grandes centros urbanos. A questão do mau uso, gente, tem algumas histórias, assim, qualquer coisa pode virar uma arma na mão de quem não sabe usar, né? Dependendo, claro, da gravidade. Então, se você está jantando, a sua faca da refeição pode virar uma arma se você fizer um uso ruim. Eu tive uma experiência com o rojão. Uma vez, quando eu estava indo transmitir um jogo, eu que venho do jornalismo esportivo, gosto muito, né, minha veia principal, então eu fui transmitir um jogo entre São Caetano e Santo André, que era um clássico, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, estava indo para narrar, eu estava indo pela rua, normal, como todo mundo vai, e a torcida do São Caetano estava vindo de encontro com a do Santo André e tacando rojão embaixo, né, então quer dizer que é para machucar o torcedor do Santo André mesmo. Então, tudo pode ser encarado como arma, o rojão pode ser uma delas. O que você pode dizer dessa questão do mau uso, vereador? Não sei que não está nada previsto no seu projeto com relação a isso, né? Mas também é uma questão que acho que deve ser levantada aqui para a gente poder debater, né? Eu falo do mau uso e da utilização de um artefato de uma forma inadequada. Então, o que a gente coloca no projeto é o uso inadequado. Eu vou me arriscar a falar aqui da indústria de fogos. Santo Antônio do Monte, ele, na história da indústria de fogos, o senhor sabe perfeitamente disso, vem se transformando e aperfeiçoando cada vez mais. Temos história lá atrás de muitos mutilados na história de Santo Antônio do Monte, que é uma cidade das minhas Minas Gerais, e eu conheço muito bem esse histórico, de mutilados, inúmeros mutilados na cidade. Existe, inclusive, história ainda de pessoas na cidade com esse histórico. Do mau uso que você está dizendo, da combustão, né, do exagero, e ela foi se aperfeiçoando. Então, eu costumo defender o seguinte, nós vivemos em sociedade em constante transformação. E essa transformação, e eu acredito que, inclusive, na utilização dos fogos de artifício, esse barulho, para mim, realmente, isso é coisa do passado. Eles estão aperfeiçoando, estão melhorando com relação aos efeitos pirotécnicos, mas o barulho, na minha visão, ele está fadado ao desaparecimento. Aqui e em qualquer lugar do mundo. Eu tenho absoluta convicção, por mais que tenha essas brigas judiciais
de primeira instância. Você acha então que o PL passa tranquilo aqui? O PL eu tenho muita convicção que vai passar. Como tenho absoluta certeza que eles vão na justiça através de uma DIN, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e que essa briga aqui, como em várias cidades do país, isso vai chegar no Supremo. Eu tenho absoluta convicção disso. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu acho que, como eu defendi no início da nossa discussão, que acima de tudo a discussão de um tema que nós vivemos na sociedade, que incomoda muita gente e que traz muitos malefícios à nossa sociedade. E nessa transformação e nessa melhora da nossa sociedade, na minha visão, os fogos com estampidos, eles realmente precisam cessar. Até lá, até tudo isso passar, e se for para judicialização, como diz o doutor, que a gente tem que tentar evitar, mas se for, vamos ver o que vai dar. Até lá, você acha que nós teremos uma comemoração de Réveillon com barulho ou sem barulho, vereador? Bom, se dependesse exclusivamente de mim, seria sem barulho, né? E eu tenho absoluta convicção de várias enquetes que alguns vereadores estão fazendo, até em rede social, os assessores de vereadores, uma ampla maioria da sociedade é favorável à nossa ideia. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E aqui na casa eu vejo cada vez mais vereadores, inclusive que eram inicialmente contrários ao nosso projeto, já falando em ser favorável. Por quê? Porque está se discutindo o tema e está ficando melhor a discussão. O vereador ele começa a ter um melhor juízo de valor daquele projeto. Até uma melhor argumentação. Para a gente fechar aqui, presidente, queria uma avaliação do senhor quanto a essa questão do uso. Eu não sei se as indústrias, no caso, como o senhor é presidente da associação, se elas ajudam também a fazer campanhas de conscientização, porque eu acho que a gente esperar tudo do ensino público, infelizmente, é um pouco utópico. O ensino público brasileiro, em especial, ele é fraquíssimo. Então, não sei se a indústria ajuda em alguma campanha de conscientização também, para que essas pessoas tomem consciência do perigo, da gravidade, de se manusear erradamente e tal. E se pode acontecer algum acidente, mesmo com a pessoa usando correto, o fogo de artifício falhar e aí dar um problema e acontecer algum acidente, se o senhor tem casos assim, enfim, para a gente poder fechar o programa. Então, sobre os fogos de artifício, a parte de segurança, do mau uso dele, por exemplo, atualmente os fogos de artifício, eles são feitos, todos eles regulamentados pelo Exército. No nosso país, em 2006, nós conseguimos, através do Exército Brasileiro, o único laboratório de teste físico e químico da América Latina específico para fogos de artifício. Hoje, todos os fogos de artifício colocados no mercado para consumo, eles têm que passar por uma avaliação técnica. Essa avaliação técnica, ela consiste desde da embalagem até o produto final. Eles são constituídos com 3 amostras que se deve ter, que se mede a quantidade de pólvora, o produto químico que é feito aquela pólvora, porque no nosso país existe uma proibição que não se pode utilizar chumbo, nenhuma composição pirotécnica pode utilizar chumbo, e o laboratório do Senai, de teste físico e químico, ele controla a parte química e controla a parte de efeito. Se o tubo aguenta a pressão, a altura que vai o projeto, o índice de falha, é tudo computado. E principalmente hoje, as embalagens de fogos de artifício, elas vêm com todos os dizeres de segurança e toda a maneira da pessoa soltar corretamente. Então, hoje, no caso, por exemplo, de foguetes, hoje já não solta mais foguete na mão. Hoje já existe em todas as caixas, existe uma embalagem plástica que se chama a base plástica do foguete, que você coloca a base plástica no chão, encaixa o foguete em cima, acende e se afasta dele. Essa é a maneira correta de soltar fogos de artifício. Antigamente soltava na mão, soltava 1, soltava 2, né? Atualmente não, já existe essa base plástica já para gerar segurança para a população. E todas as embalagens dos fogos de artifício, eles constam as distâncias de segurança.
aonde se pode soltar esse fogo de artifício. Não é permitido soltar fogo de artifício numa janela de uma pessoa. É totalmente proibido. Já está especificado na legislação, está especificado na embalagem e está especificado principalmente a distância de segurança que ele tem que ser utilizado. E aonde pode ser utilizado. Ele não pode ser utilizado do lado de um hospital, do lado de uma escola. E bem disse o doutor, hoje, no caso de fogos de artifício, até naquela reportagem daquela senhora que ela estava falando, a soltura de fogos de artifício no Brasil consiste quando? Em poucos momentos. Eles não são diariamente soltados fogos de artifício. Existem 2 fases do fogo de artifício. É o mês de junho e o mês de dezembro e, eventualmente, em comemorações. E como atualmente o Corinthians vai ser campeão, imagino que haja uma comemoração. E se não for, também vai ter comemoração. Dos dois lados. Existe essa parte. A parte de propaganda. Nós fazemos conscientização, principalmente véspera das épocas de festas juninas e de Réveillon. Nós fazemos, principalmente entre o comércio. Em todas as lojas comerciais que o senhor for legalizadas, elas têm já banners explicativos da maneira correta de soltar fogo de artifício. Todos os funcionários das lojas de fogo de artifício legalizadas, eles passam por um curso de aperfeiçoamento. Nós não somos farmacêuticos, mas todos eles têm condições plenas de explicar para o senhor qual que é o melhor produto dentro da circunstância que o senhor vai poder soltar. Então, não é qualquer um que vai lá, um menino vai lá e vai comprar uma bomba numa loja. Não se pode vender uma bomba, existe já todo um curso para essa pessoa poder indicar o melhor produto para ser consumido. E faixa etária, né? Venda proibida para menor de 18, né? E, principalmente, nós não somos contra os animais. Nós somos também, eu também tenho vários cachorros também. E o que nós precisamos é aprender a conviver. Quanto à parte de judicialização que o novo vereador comentou, nós estamos fazendo o possível e o impossível para não chegar a esse ponto. O porquê? O nosso país já está cheio de leis. Os nossos jurídicos, o doutor aqui é testemunha, já está abarrotado de processos. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Se a gente tivesse uma regulamentação, seria o ideal. Para que não seja levado ao primeira, segunda, ao Supremo, para ser decidido daqui a 10 anos. Quem sabe vai chegar lá, né? Em pouco, eu acho que através da conversação que nós estamos tendo aqui, até agradeço ao novo vereador, e para a gente chegar num consenso e evitar ao máximo judicializar isso. No nosso país já estamos judicializando demais. Maravilha, quem sabe a gente vai chegar lá. Algo a acrescentar, doutor Fábio, que eu já vou pedir as considerações finais já de todos. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, Leandro. O ponto positivo desse projeto é trazer essa discussão à tona. Porque, veja só, embora nós temos um Código Civil que é de 2002 e que sucedeu um Código Civil que era de 1916, os animais eram tratados como coisas. E são ainda, juridicamente falando, tratados como coisas. Só que, enfim, o debate, nós da área jurídica, talvez outros setores, os cientistas, já conseguimos chegar ao entendimento que animais não são coisas. Eles são seres sencientes. Eles se alegram, eles sentem prazer, mas também sentem dor, depressão, se angustiam, sentem saudade. Então, a gente, com um debate desse, a gente traz à tona questões que talvez a gente não imaginaria que estaríamos discutindo elas hoje. Questões, às vezes, até delicadas, como a utilização de animais em rituais religiosos, uma questão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Já foi tema do Câmara em Pauta aqui também. Pois é, um assunto delicado, que não dá para bater o martelo e falar assim, esse lado está certo, esse está errado, a gente tem que falar o quê? Procurar o ponto de harmonia que eu já defendi no outro quadro. Então, qual que é o grande mérito disso? É trazer essa situação. Animais, o que eram? Eram coisas para que servissem os seres humanos. Eram meio, porque os fins somos nós. Então, a gente precisa rediscutir essas coisas. Então, eu acredito que um grande mérito desse projeto, embora não seja inovador no Brasil, mas o é na cidade de Guarulhos, é bom por causa disso, porque a gente para refletir, quem está aqui está debatendo sobre isso, quem está nos assistindo
vai parar e pensar e talvez ter novas luzes sobre esse assunto. E o tal do ponto de harmonia, esse talvez seja a coisa mais difícil para se chegar, o ponto de harmonia. Vamos ver qual vai ser nesse daqui, a gente espera que seja o melhor. Doutor Eduardo Carneiro, muito obrigado por ter vindo a mais essa edição do Câmara em Pauta, considerações finais, valeu. Obrigado, Leandro, e agradecer também aos colegas pelo debate. Insisto que o debate ele tem que ser feito desse nível. Tivemos uma audiência pública onde a coisa é um pouco mais acalorada, né? Às vezes as pessoas exacerbam. Na rede social há também um lado, eu não vou dizer todos, mas tem um lado de agressividade, inclusive com a minha pessoa em determinadas situações, como exemplo. Olha, doutor, o senhor é médico na cidade há tantos anos, o senhor não acha que tem projetos mais importantes para se discutir na cidade? Faltando médico na unidade básica de saúde. Eu tenho absoluta convicção que tem projetos mais importantes, menos importantes, mas esse também é um projeto extremamente importante para a cidade. Então, eu me sinto feliz de ter trazido para a Casa Legislativa, para a Casa de Leis, uma discussão de um tema da sociedade, e uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Então, eu acho que o vereador, tendo essa postura, eu vou sempre tentar dar uma importância aos nossos projetos, e muitas vezes sou julgado de trazer projetos muito polêmicos. Tem um projeto recente que já é lei na cidade e que alguns vereadores insistem todo dia, toda sessão, falar no projeto que virou lei. Né? Já é matéria vencida, já é lei. Lei não se discute, se cumpre. Certo, doutor? Então, se insiste ainda de fazer esse tipo de discussão. Mas eu achei que foi válido, é sempre válido a discussão e o amadurecimento, sobretudo. Maravilha, obrigado, vereador. E também é bom a gente lembrar, né, vereador, que muita gente acha que o vereador ele pode fazer tudo na cidade. E a questão, por exemplo, da falta de médicos, de falta de professor ou melhorias das condições de educação, isso é coisa de executivo, é quem executa, principalmente prefeitura. Vá cobrar o prefeito, porque o prefeito também precisa ser cobrado. Presidente, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui, ter comparecido essa Câmara em Pauta. Consideração final, agradeço a presença. Nós que agradecemos ter sido convidados a participar desse debate nesse nível. Eu até fico um pouco de pena do nobre vereador por ser tão criticado, porque eu acho que no calor da conversa muitos acho que se alteram. O senhor vai desculpar, mas esse não foi o nosso intuito, tá? Com certeza. Eu acho que o senhor até foi muito educado em não ter respondido na audiência pública, ter se comportado à altura, que admiro muito a atitude do senhor. E volto a falar mais uma vez que nós estamos aí à disposição de vocês, no que vocês precisarem para regulamentar. Eu acho que a melhor forma que poderia ser solucionado esse debate e até poderia trazer mais algumas coisas pela nossa experiência, nós podemos ajudá-los a controlar melhor, tá? Porque fogos de artifício é alegria e nós queremos alegria e não queremos aqui que essa decisão fique acalorada e que se torne até uma discussão sem fundamento. Eu acho que se houvesse uma regulamentação seria o ideal para ambas as partes. Maravilha. Vamos em busca então do tal ponto de harmonia, né, doutor Fábio? Obrigado também por ter vindo ao Câmara em Pauta. Leandro. Obrigado a você, obrigado pela TV Câmara, obrigado para os seus colaboradores, o pessoal que nos acompanhou. Foi muito bom o debate, foi de alto nível, né? Cumprimento o vereador, cumprimento o Eduardo, enfim. E trago um fraternal abraço da UAB Guarulhos e a gente está à disposição, sempre que convidado, vai ser um prazer novamente. Muito obrigado, abraço recebido e retribuído e obrigado a você, um abraço também a você que sempre acompanha aqui o Câmara em Pauta por ter ficado com a gente. Nos vemos então numa próxima, espero que com um debate também relevante, importante, como sempre, que é o que a gente tenta trazer aqui para você. Valeu, nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.